A todos, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que esse estudo é para aquelas pessoas que querem conhecer ou se aprofundar mais. E também a importância desse estudo para entendermos a finalidade nossa aqui na Terra, que é a evolução espiritual, e que estamos aqui temporariamente e é necessária a reencarnação para que possamos evoluir, tanto moralmente como intelectualmente, até chegarmos ao estágio dos espíritos puros. Então, eu parei aqui na 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila? Como tira e assimila o princípio da vida material? Isso não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dada ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Então, a inteligência ela é um atributo do espírito. Então, à medida que nós vamos reencarnando, que vamos evoluindo, essa inteligência ela vai ficando cada vez mais aprimorada. Se compararmos, por exemplo, a inteligência de hoje com uma inteligência de 500 anos atrás, ela é bem diferente. No próprio Evangelho diz o quê? Que nós estamos muito avançados intelectualmente, mas não moralmente. Então, o espírito, através das reencarnações, ele vai aprimorando essa inteligência. 73. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então a gente vê esse instinto desde a parte do animal até o hominal. Então o animalzinho ali, quando se sente perigo, o que ele faz? Ou ele foge ou ele ataca. Então é uma forma de preservação. Então o animal ele vai aprendendo ali o que é perigoso, o que não é, qual que é o alimento que ele pode comer, qual que é o alimento que ele não pode comer. Então o animal às vezes ele come determinado alimento que outro animal não come, que aquilo para ele é venenoso. Aonde está isso? Está no código genético dele, nessa parte instintiva. Então o instinto é um meio de preservar a nossa vida. Então vamos lá. 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa outro? Não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Então, tudo aquilo que é instintivo, às vezes ele é confundido com inteligência. Então, a pessoa às vezes tem uma intuição assim: eu devo ir por esse caminho. Mas o instinto fala assim: não, mas esse caminho aqui é perigoso, pode ter assalto, pode ter isso, aquilo, outro. Mas a intuição às vezes é porque o anjo guardião ele pode intuir para não ir por um caminho, porque às vezes aconteceu alguma coisa. Mas o instinto já fala: não, esse caminho é perigoso. Mas às vezes naquele outro caminho vai acontecer alguma coisa. E às vezes ele é inspirado a não seguir aquele caminho. Então isso é muito comum às vezes acontecer quando tem a intuição. Então aquela pessoa que tem uma intuição muito forte: nossa, eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa. E às vezes acontece. Então o instinto é um meio de preservar a vida. Então, por exemplo, você vai sair à noite, você tem que ir na farmácia. O que o instinto fala? Não sai, é muito tarde, é perigoso, você pode sofrer um assalto. Mas a parte racional fala: não, mas eu preciso ir comprar esse remédio, tem uma pessoa passando mal, então eu vou assim mesmo, porque o que é isso? É a parte racional. O instinto ele vai sempre arrumar um meio de preservar a vida. Então essa é a diferença. Eu dei um exemplo bem simples, mas tem muitos e muitos exemplos. Então vamos aqui, 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana.
Então eu vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que tem problema no estômago e ela não pode comer fritura, por exemplo. Aí ela sai, vai a uma festa. Chegando lá, ela vê ali aquela bandeja de salgadinho, coxinha, empadinha, né, etc. E o que o instinto fala? Ó, não come, né? Não é que ele fala, mas vem aquela intuição, a sensação que aquilo nos faz mal. Por quê? Porque já comemos anteriormente, aquilo nos fez mal. Então o instinto, o que ele faz? Você olha e dá aquela coisa. Você nem quer olhar para a bandeja, que sabem que faz mal. Então o instinto é isso. Mas aí vem a parte racional. Ah, só hoje eu vou comer. Eu depois chego em casa, eu tomo lá um antiácido, dou um chá. Só que acontece que a pessoa que tem problema de estômago, às vezes não adianta, ela vai passar a mão mesmo. Então o que é isso? A parte racional e a parte instintiva. Então muitas vezes acontece isso. Então, por exemplo, às vezes no dia a dia, a mãe fala assim, olha, leva a blusa, meu filho. Ah, não vou levar a blusa, porque depois eu tenho que ficar carregando a blusa. Olha, a mãe fala, não, vai chover, você tem que levar a blusa, depois você vai esfriar, leva o guarda-chuva. E às vezes a criança não quer fazer isso, né? Às vezes até o adulto. E depois o que acontece? Chove, esfria e a pessoa vai lembrar, nossa, bem que a minha mãe falou, né, que ia chover, que ia esfriar e eu não obedeci. Então muitas vezes nós não seguimos esse instinto. Por quê? Porque muitas vezes essa parte racional diz assim, ah não vai não, ontem não choveu, ontem não esfriou, depois eu tenho que ficar carregando guarda-chuva e blusa. Então muitas vezes nós racionalizamos. Por quê? Porque muitas vezes nós não damos ouvidos ao instinto. E ele é um meio de nos preservar muitas vezes ali de males. Então a 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Então nós temos o livre-arbítrio, né? O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela que são resultado de apreciações e de uma deliberação, ou seja, nós deliberamos sobre as nossas ações. É diferente do instinto. Então nós escolhemos pela essa parte racional. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção, são coisas exteriores. Ele se alia à inteligência, o que quer dizer? A vontade e a liberdade, ou seja, nós temos a vontade e a liberdade para decidir as nossas ações. Então temos sempre que agir dessa forma, racionalizar, ver as consequências e fazer a coisa certa. Bom, muito obrigada a todos, senão o vídeo fica muito comprido. Se gostaram, compartilhem, clique aí no sininho para receber notificações e fiquem em paz.